Graça e paz, irmãos, a todos vocês. Queremos fazer uma oração para iniciar o nosso estudo sobre a lei de Deus. Pai Santo que está nos céus, pedimos que o Senhor abençoe o nosso estudo, que possamos agora, Senhor, receber um pouco mais da Tua luz e que o Teu Santo Espírito venha nos ensinar. Pai eterno, Deus único, fica com a Tua igreja, que é o Teu povo nesta terra. Una, Senhor, o Teu povo numa só verdade. Te pedimos, Senhor, que nos prepare para o retorno do Seu Filho, nosso Salvador. E é em nome dEle, pelos méritos dEle, que nós te pedimos e te agradecemos pelas bênçãos. Amém. A lei de Deus. Queridos, assim como na antiga aliança, a lei foi consolidada na mente e no coração daqueles que aceitaram obedecer sinceramente a Deus. Isso ocorre também na nova aliança, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Hebreus 8, 10 e 11. Jeremias 31 a 34 e Isaías 8, 16. Os gentios que reconheceram a revelação de Deus nas obras da criação e responderam ao impulso divinamente implantado de fazer o bem, praticavam naturalmente as exigências da lei. Em Romanos 2, 29. E Paulo refere-se especificamente à lei de Deus, chamada também de lei natural, ou também na Bíblia, lei moral, que foram exclusivamente os 10 mandamentos, pois era impossível aos gentios cumprir por natureza, que quer dizer normalmente, os diversos estatutos, preceitos, ordenanças e cerimônias determinados na lei de Moisés. Porém, podiam cumprir por natureza, praticar naturalmente, com o auxílio do Espírito Santo, os princípios contidos nos mandamentos do Decálogo. E de acordo com a Bíblia, pecado sempre foi e sempre será a transgressão da lei de Deus, independente da situação apresentada. Portanto, ambos os grupos de pecadores impenitentes, judeus e gentios, perecerão por seus pecados não perdoados. Romanos 6, 23 e 1 João 2, 1 a 4. E Isaías 8, 20. A misericórdia descrita em Isaías 55, verso 7, não será exercida nesses casos, mas naquele onde a fé em Jesus se fez presente. Nos casos em que o pecador verdadeiramente se arrependeu e buscou seguir a Cristo. Queridos, às vezes não dá tempo de ler todos os textos. Eu queria que vocês aí pudessem adicionar-nos na página de Estudos Bíblicos Verdades do Fim para encontrar esses slides lá e poder conferir em tua Bíblia e formar melhor um estudo, marcando os textos. Porque aqui nós estamos falando que o pecado é a transgressão da lei e que qualquer grupo perecerá se não tiver os seus pecados perdoados. E aí nós confirmamos isso nesses textos que eu falei agora, Isaías 8:20, 1 João, Romanos, entende? Isso pode ser exemplificado atrás do comportamento do jovem rico que conhecia a lei, mas não praticava seus ensinos, e preferiu recusar o convite de Jesus, atitude que impossibilitou de obedecer verdadeiramente à lei e de receber a misericórdia que o livraria da punição pelos seus pecados. Essa história nós encontramos em Mateus 19, 16 a 22. Exemplo oposto encontra-se no comportamento do ex-criminoso crucificado ao lado de Jesus. Independentemente dos motivos que o conduziram a estar ali, ele reconheceu sua condição pecaminosa, se arrependeu e decidiu a partir daquele momento não abandonar a Cristo. Sua fé, firme e santa, tinha um único objetivo: ter a Jesus como Mestre e Salvador. Isso está relatado em Lucas 23, de 35 a 43. Nesse caso, a misericórdia de Deus se fez presente. A graça transbordou para salvar aquele pecador sinceramente arrependido. Romanos 5, 20 a 21. E 1 Coríntios
2 Coríntios 7:10. Vamos conferir esse texto. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a graça do nosso Senhor. 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O homem tem a capacidade de julgar os seus pensamentos, palavras e ações. No entanto, a sua consciência desprovida da orientação divina é demasiadamente vacilante. 1 Coríntios 8:7. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem, com consciência de ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Jó 32:8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Por isso que não adianta a gente pesquisar demais, ler demais. Se nós não tivermos a clareza que só o Espírito Santo dá, nós não iremos entender os propósitos da palavra de Deus. E pode cauterizar-se no erro, principalmente quando submetida intensamente a ideologias e práticas maléficas. Assim é a nossa mente. Vamos ler 1 Timóteo 4:2. E diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. A alimentação, o que ele assiste, o que ele fala, a música que ele ouve, tudo nos ajuda, nos colabora a ficar com a mente cauterizada, a ponto de não entendermos os propósitos da palavra de Deus. E, inversamente, a consciência pode estar esclarecida pela verdade que recebeu e procede de acordo com a vontade de Deus. Mas não nos esqueçamos que existe também a verdade que liberta, mas existe a verdade que convence. A pessoa pode ler e se convencer de toda a verdade, mas não se entregar a Cristo, não se entregar a essa verdade, não viver a verdade. Aí corre o risco da mente ficar cada vez mais cauterizada. E aí fica muito difícil da salvação. São aquelas pessoas que estudam bastante, mas porém não há uma novidade de vida. Não mudam. E esse é o perigo. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo, e de modo particular convosco. 2 Coríntios 1:12. Paulo demonstrou que a atuação da consciência dos gentios era uma evidência de que eles tinham direcionamento da vontade de Deus, expressa em sua lei. Romanos 2:14 e 15, como lemos semana passada. Apesar de não terem tido as oportunidades de conhecê-la como os judeus tiveram. Romanos 2:17 e 18, que diz isso. Deus tem um registro exato de cada ato explícito ou secreto do pecador. Daniel 7:9 e 10. 1 Coríntios 4:5 e Apocalipse 20:12. Desse modo, ele pode julgar devidamente cada pessoa. O principal ensino de Romanos, capítulo 2, está no verso 16, onde apresenta-se o judeu favorecido com a revelação da lei, e que se sentia inclinado a menosprezar o gentio, julgando-o indigno da salvação, mas unicamente Deus, que pode ler o íntimo da vida, anunciará o veredito. Comentando sobre esse verso aqui, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Esse espírito aqui de soberba judaica, porque tinha a lei e era um povo favorecido do Deus eterno, fez com que eles desprezassem os gentios e as outras pessoas e deixassem de levar o evangelho. Eu tenho visto hoje em dia o mesmo sentimento acontecendo entre os chamados desigrejados. Pessoas que não possuem igreja nenhuma e que não têm coragem de
e que muitas vezes não tem pregado o evangelho, amado o gentio, e se acha muitas vezes um povo exclusivista. Não são todos, mas são alguns. Muito se manifesta em alguns esse espírito de exclusivismo, aonde parece que só ele será salvo, sendo que não podemos esquecer que o Senhor Deus é quem julga todas as coisas e julgará o íntimo da vida de cada um. Então, queridos, eu não li na Bíblia que nós fomos chamados para julgar A ou B, religião A ou C. Eu li na Bíblia que nós somos chamados a pregar a verdade. E a outra obra de germinar essa semente que você plantou não é sua, é do Espírito de Deus. Então, vamos ter cuidado, porque nós estamos lendo esse texto aqui e nós não queremos que esse texto sirva para a gente. Então, vamos buscar os passos do Salvador, porque ele virá buscar as pessoas que estiverem com seu caráter. A igreja dele, quando tiver refletida o caráter dele, ele virá buscar reclamá-los como seus. E aqueles que tiverem se parecendo com Satanás, com o caráter de Satanás, aí Satanás reclamará como deles. Então isso é algo muito sério, a gente precisa de santidade, precisamos de união na verdade, precisamos ir atrás do pecador por amor às almas. Entende? E ter muito cuidado com a nossa língua ao pregarmos o evangelho para não espalharmos ao invés de ajuntarmos com Cristo. Continuando aqui, diz assim: a prontidão para obedecer a Deus mediante a consciência orientada pelo Espírito Santo. João 14, 26 e Hebreus 10, 15 e 16, já vamos ler esses textos. É algo que só Deus conhece plenamente. A fé, justiça, misericórdia e amor que constitui a essência da verdadeira observância da lei. Qual é a verdadeira observância da lei? A fé, justiça, misericórdia e amor. Se você prega a lei, mas não vemos em seus atos justiça, fé, misericórdia e amor, você está pregando a lei de Deus em vão. Então precisa haver o amor, a justiça e a misericórdia, que constitui a essência da verdadeira observância. São as qualidades de caráter que Deus espera encontrar em judeus e gentios e no juízo são rigorosamente avaliadas. Leamos então João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Hebreus 10, 15 e 16 diz: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Esta eleição e escolha não foi imposta para os israelitas na ocasião que tiveram a opção de negá-la. Êxodo 19, de 1 a 8. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Salmos 117, 7. Êxodo 31, 18. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Salmos 119, 142. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Isaías 24, 5, Hebreus 10, 15 e 17. Toda injustiça é pecado. 1 João 5, 17. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Nós temos aqui todos os textos bíblicos na qual falam sobre a lei de Deus. Queremos convidar vocês a marcarem suas Bíblias. Deuteronômio de 10, 17 a 18, até Romanos 7, verso 7. Temos aqui todos os textos, Daniel 9, 11, Atos 15, 1, Romanos 2, 1 a 3, Jeremias 6, 16. São muitos textos, você pode marcar aí na sua Bíblia, nós não teremos tempo de ler todos eles.
As Escrituras não favorecem ideologias contrárias à lei de Deus. Agir contra ela é auxiliar Satanás em seus propósitos. E eis os motivos que o conduz a combatê-la. Deus é amor. 1 João 4:8. A base da lei é o amor. Romanos 13, 8 a 10 e Mateus 22, 13 e 40. Esta é a base da lei, o amor. Deus é santo, justo e bom. Salmos 99, 5, Marcos 10, 18 e Salmos 7, 11. Sua lei é santa, justa e boa, diz Romanos 7, 12. Deus é eterno. 1 Timóteo 1, 17. Sua lei é eterna. Lucas 16, 17 e Isaías 24, 5 a 6. Deus é imutável. Tiago 1, 17 e Malaquias 3, 6. Sua lei é imutável. Mateus 5, 17 e 19. Deus é a verdade. João 14, 6. Salmo 31, 5. Sua lei é a verdade. Salmo 119, 142. Alinhadas acima características inerentes a Deus e atributos também à sua lei, visto que os seus mandamentos descrevem o próprio caráter do legislador e revelam o zelo dele por suas criaturas. A lei é a base do governo de Deus e por seu intermédio haverá o devido julgamento da humanidade. Não é de admirar o colossal esforço de Satanás para ocultá-la da mente do homem. Na expectativa de constranger Jesus, os fariseus interrogavam-no a respeito dos mandamentos contidos na lei mosaica e esperavam que ele indicasse algum que não satisfazesse a pergunta, mas se decepcionaram ao receberem como resposta os 2 mandamentos que retêm os princípios bases de toda a lei: amar a Deus e amar ao próximo. A lei mosaica, em sua totalidade, estava alicerçada sobre esses fundamentos, e Jesus simplesmente assinala o que já estava sendo ensinado pela lei. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está escrito em Deuteronômio 6:5 e em Levíticos 19:18. Então não é um mandamento novo de lá do Novo Testamento, não. É um mandamento antigo, já estava em Deuteronômio 6 e em Levíticos 19. Ao contrário do que muitos imaginam, a resposta de Jesus não era algo novo ou exclusivo do Novo Testamento, como se pode observar nesses versos. E João chama atenção para isso ao dizer: peço-te, não como escrevesse mandamento novo. Por que Jesus disse isso? Senão que tivessem desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 2 João 1:5. Jesus havia dito isso, que não estava dando mandamento novo. E em João também está relatado que não estava sendo dado mandamento novo. Muitos pensam que amar a Deus e amar o próximo só estava escrito no Novo Testamento. Engana-se, também está escrito no Velho. Eles apenas estavam confirmando a lei e os profetas. Como está escrito, o apóstolo Paulo também refere-se a estes alicerces ou fundamentos da lei. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 9 e 10. Nota-se ainda que Paulo exemplifica este assunto citando exclusivamente os mandamentos do Decálogo, os quais, além de estarem fundamentados no princípio do amor, são a base da lei mosaica. O amor de Deus sempre estará sintetizado na obediência aos 4 primeiros mandamentos do Decálogo, assim como o amor ao próximo desenvolverá a dedicação aos 6 últimos. É simples assim. A Bíblia revela claramente a existência da lei de Deus antes da criação do homem e, consequentemente, antes de Moisés. Ela foi estabelecida na terra para toda a humanidade. Eclesiastes 12, 13, que diz que o dever de todo homem é guardar a lei. Mateus 19, 17 a 19. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Os descendentes de Abraão, quando foram convocados por Deus para levarem os seus ensinos a demais nações, em Êxodo 19, 5 e 6, Isaías 51, 4 e Romanos 3, 2, já tinham o conhecimento da lei antes de ser entregue na sua forma escrita no Monte Sinai.
Deus não é um criador e governador de improviso, que realiza seus propósitos sem planejamento. Ele não elabora regras conforme o surgimento das circunstâncias, e tais afirmativas são confirmadas pelas seguintes declarações: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. 1 João 1:29 e Apocalipse 13, verso 8. O Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação, desde a fundação do mundo. Ele não precisou que Adão e Eva pecassem para estabelecer um plano. Se ele peca, na mesma hora eu vou improvisar. Não, um plano já estava estabelecido porque já existia o mal. Como o mal existia, todos os seres humanos, todos os seres divinos, celestiais, também tinham a liberdade. E pelo livre-arbítrio, deveria ter-se um outro plano, que é o plano da redenção. Este sacrifício único e derradeiro foi providenciado justamente pelos pecados do homem. Pecados que, segundo os ensinos escriturísticos, são ocasionados pela desobediência aos princípios do Decálogo. O plano de salvação foi minuciosamente articulado antes da criação. Deus tinha conhecimento das transgressões que o homem causaria à sua lei, influenciado por Satanás. Apocalipse 12:17 e João 8:44. O fruto de uma árvore, obviamente, não foi a causa do grande conflito em que a humanidade se envolveu. As implicações registradas em Gênesis capítulo 3 vão muito além disso. Lembre-se que o problema não era em comer o fruto, mas em desobedecer uma ordem clara do único e eterno Deus. A Bíblia apresenta diversas leis, em destaque para a lei de Deus, constituída por 10 mandamentos, estritamente morais e escritos em 2 tábuas de pedra. As demais foram agrupadas em um livro e disciplinam diversos assuntos. Essa questão básica não é compreendida pela maioria dos cristãos, ocasionando inúmeras contradições e severos erros doutrinários. Na lei de Deus, Romanos 7:22 e Romanos 8:7, conhecida também como lei da liberdade, lei perfeita, lei régia ou lei real. Tiago 1:25, Salmo 19:7 e Tiago 2:8. Não existe orientação sobre alimentação, higiene, procedimentos litúrgicos, processos jurídicos, penais e etc. Nela encontra-se unicamente princípios morais e éticos universais, reunidos em 10 preceitos escritos diretamente por Deus e pelos quais são usados como norma de justiça em seu juízo. Após proclamar sua lei ao Monte Sinai, Deus orientou a Moisés a escrever um livro contendo diversas leis civis, levíticas, sanitárias, tributárias, militares, judiciais, etc. Êxodo 24, de 1 a 7, Deuteronômio 4, 13 a 14 e Deuteronômio 31, 24 e 26. E este livro é identificado como Livro de Moisés, Livro da Aliança, Livro da Lei de Moisés e Lei de Moisés. Embora Moisés tenha sido o responsável por escrevê-los, os israelitas tinham plena convicção de que todas as suas instruções eram provenientes de Deus e que os motivaram a chamá-lo também de Livro da Lei do Senhor e Livro da Lei de Deus. Assim, por esse meio literário, a nação israelita obtinha direcionamento tanto nas questões políticas e administrativas quanto nas questões religiosas. Nota-se ainda que o seu vasto conteúdo guiava, direta ou indiretamente, os israelitas aos princípios exigidos pela lei de Deus. Desse modo, eles poderiam aprender, vivenciar e ensinar os propósitos de Deus para a humanidade. Preceitos temporários e perpétuos. A lei de Deus é a base da lei de Moisés. Todos os preceitos morais da lei mosaica estão fundamentados na lei de Deus. Várias leis civis presentes na lei de Moisés são norteadas também pelos princípios da justiça que a lei de Deus estabelece. O respeito pelo que é santo e a dedicação nos serviços cerimoniais que eram exercidos no santuário terrestre não teriam sentido algum se a lei de Deus não distinguisse e condenasse o pecado. Excluindo os 10 mandamentos defendidos por esta lei,
automaticamente extinguir-se tudo aquilo que conduz a uma vida de retidão. Estes são alguns dos motivos pelos quais as 2 tábuas de pedra estavam guardadas exclusivamente dentro da Arca da Aliança e de nenhum outro sistema legislativo encontrava-se ali. Sobre as orientações contidas na lei de Moisés, várias normas cerimoniais, especialmente aquelas que simbolizavam a Cristo e seu sacrifício, cessavam na cruz do Calvário. Diferentemente, isso não ocorre em normas morais e éticas. Sobre as orientações contidas na lei de Moisés, várias normas cerimoniais, especialmente aquelas que simbolizavam a Cristo e seu sacrifício, cessaram na cruz do Calvário. Diferentemente, isso não ocorre com as normas morais e éticas presentes na lei de Moisés, que precedem a lei de Deus, como, por exemplo, as registradas em Êxodo 23, de 1 a 9, e em Levíticos, no capítulo 18, e Levíticos, capítulo 19, de 13 a 18. Igualmente permanece as leis sobre saúde em Levíticos, capítulo 11, e alguns princípios jurídicos, observando os procedimentos atuais e locais. No geral, ao analisar a lei de Moisés, deve-se observar quais orientações são aplicáveis na nova aliança, e destas as quais de aplicabilidade universal, pois existem instruções destinadas exclusivamente ao povo de Israel. Então, citamos aqui as leis que se aplicam à nova aliança e que também se aplicam de uma forma universal. As leis de saúde, princípios jurídicos, não oprimir o pobre, né? E por aí vai. A enorme confusão que assola o cristianismo em relação ao tema lei decorre do desprezo dessas questões básicas e essenciais. O uso da palavra lei na Bíblia é diversificada e complexo. Não se obtém o verdadeiro entendimento em cada caso, isolando versos de seus respectivos contextos. A falta de discernimento e de interesse sobre esses assuntos vem acarretando deturpadas interpretações bíblicas, de maneiras mais acentuadas nos escritos do apóstolo Paulo. As escrituras relatam que alguns judeus convertidos ao cristianismo defendiam que as práticas cerimoniais da lei, que tinham perdido utilidade na nova aliança, fossem seguidas. E essa situação conduziu Paulo a rebatê-los, o que proporcionou diversos conflitos, como aqueles registrados em 2 Coríntios, no capítulo 3, em Gálatas, capítulo 2, e Colossenses, no capítulo 2. Motivado por estes transtornos, Paulo foi impulsionado a dizer aos Gálatas: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Entendeu? Gálatas 2,16 e Gálatas 3,11. E censurou-os dizendo: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Gálatas 2:21. Ele demonstrava que seguir as instruções cerimoniais da lei de Moisés, pertinentes à antiga aliança, sobretudo aquelas que representavam o sacrifício de Cristo, era menosprezar o seu sangue ofertado para perdoar os pecados. Era anular a sua graça. Diferentemente do ocorrido nas igrejas de Corinto, Galácia e Colossos, Paulo não teve esses problemas nas igrejas de Roma. Aos romanos ele exortava, referindo-se não às ordenanças da lei de Moisés, que expiraram com a nova aliança, mas aos mandamentos da lei de Deus, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Romanos 2:13 e Isaías 51, 4 e 5. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei, Romanos 3:31. Claramente nota-se a exorbitante diferença entre Romanos e Gálatas. O apóstolo Pedro, responsável pelo ensino do evangelho aos judeus,
Após ser alertado por Paulo a não permitir que as errôneas doutrinas dos cristãos judaizantes fossem mantidas, em Gálatas 2, 11 a 14, escreveu a seguinte exortação: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, Pedro aqui reconhece que tem coisas difíceis nas palavras de Paulo, difíceis realmente de entender. Mas é difícil de entender, mas é possível entender. Que os ignorantes e instáveis deturpam. O apóstolo Pedro está dizendo que as palavras de Paulo, os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Isso está escrito em 2 Pedro 3, 14 e 16. Os ignorantes, para a sua própria destruição, deturpam as escrituras. E o próprio Paulo auxilia a esclarecer quais preceitos estão atuantes e quais foram revogados ao dizer: foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. 1 Coríntios 7, 18 e 19. E a circuncisão é um procedimento descrito na lei de Moisés, apesar de ter sido instruída na época de Abraão, Gênesis 21, 4 e Atos 7, 8. Enquanto os mandamentos de Deus que Paulo exorta para serem obedecidos encontram-se nas tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus, Romanos 13, 8 e 10. Então, se algum judaizante aparecer mandando circuncidar-se, apóstolo Paulo está dizendo que esta cerimônia foi parada na morte de Cristo. Não há nenhuma necessidade, que nós temos que ser circuncisos no coração. A lei de Deus é distinta por ter sido pronunciada a escrita pelo próprio Criador, ter sido guardada dentro da Arca da Aliança pela função de revelar o pecado e por ser constituída unicamente de mandamentos morais, todos inalteráveis, inseparáveis, infindáveis e universais, enquanto a lei de Moisés caracteriza-se por ter sido divulgada e escrita pelo profeta Moisés, ter sido depositada ao lado da Arca da Aliança, pelas prescrições de oferta por causa do pecado, e por possuir mandamentos variados, restritos e temporais. Pode-se destacar ainda que a lei de Deus existia antes da queda do homem, Romanos 4,15, e não possui regras punitivas para os seus transgressores. Por sua vez, a lei de Moisés foi estabelecida após a entrada do pecado neste mundo, e contém normas penais que foram seguidas até a época de reforma, antes do sacrifício de Cristo. Aquele que aceitasse o pacto da antiga aliança e posteriormente violassem as ordenanças contidas na lei de Moisés ou transgredisse os mandamentos da lei de Deus era punido de forma imediata e, em alguns casos, punidos com a morte, dependendo do crime. Embora os procedimentos penais da antiga aliança estejam invalidados, isso não significa que a lei de Deus, reafirmada na nova aliança, em Hebreus 8, 10, 13 e em Hebreus 10, 15 e 17, Mateus 5, 17 e 19, perdera valor e que as transgressões cometidas contra ela não sofrerão devido castigo. Pecado continua sendo transgressão contra a lei de Deus e cada infração não perdoada será punida quando Cristo retornar. Ele retribuirá a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, 10, 15 e Hebreus 4, 12 e 13. Pecados não perdoados. Há um esforço por parte dos antinomistas
em tentar caracterizar a lei de Deus como sendo o ministério da morte, citado em 2 Coríntios 3:7. Mas este inútil intuito é dissolvido pela própria abordagem de Paulo, que discorre sobre 2 ministérios, e não sobre a lei. A palavra lei sequer é mencionada. E isso é fundamental para analisar desta questão. Muitos não conseguem diferenciar os termos lei, ministério e aliança. Entre si, os tratam como sinônimos. Lei é o mecanismo usado para expressar determinados princípios e padrões de conduta e exigir que os mesmos sejam seguidos. Na Bíblia, uma lei é constituída por mandamento ou preceito, como por exemplo, a lei de Deus, que é formada por 10 mandamentos. Ministério refere-se a meios administrativos pelos quais algo é ensinado, aplicado e preservado. Já a aliança consiste em aliar-se, geralmente em comum acordo, após a aprovação de uma finalidade ou de ação específica. Entendemos, então? Lei é um mecanismo usado para expressar determinados princípios. E quando a Bíblia cita ministério, refere-se aos meios administrativos pelos quais, por algo que é ensinado. E a aliança consiste em unir-se, geralmente em comum acordo. Assim, observa-se que existe uma grande diferença entre lei, há uma diferença entre ministério e há uma diferença entre aliança. Não há valor algum na existência de uma lei se ela não for transmitida, praticada e zelada. Por isso, a necessidade de um ministério, de uma gestão para coordená-la, e por meio da aliança realizada entre Deus e Abraão, o povo de Israel foi convocado para ministrar também a lei. Gênesis 18, 19 e Gênesis 26, 4, 5. E em Êxodo, no capítulo 19 e também no capítulo 20. E é justamente sobre as características e diferenças entre o velho e o novo ministérios da lei de Deus que Paulo centraliza os seus discursos em 2 Coríntios, no capítulo 3. Então, podemos entender hoje muitas coisas sobre os mistérios da lei de Deus, sobre os textos bíblicos que falam sobre a lei de Deus e o que Paulo quer dizer quando fala lei, ministério e aliança. Que possamos passar esse estudo para outras pessoas, para que elas entendam que num tempo como esse, não observar a lei de Deus é ajudar a destruir a moralidade de um mundo que a moral já está perdida. Mas que possamos ser restauradores de brechas e que possamos voltar os nossos olhos para a lei do Senhor. Vamos orar? Pai eterno, muito obrigado por esse estudo. Te pedimos que o Senhor nos ensine mais e mais e que possamos, Senhor, ser atalaias e pregar, Senhor, para os nossos queridos que não conhecem a Tua lei ou que deturpam a Tua lei, a Tua palavra. Pai querido, toca no coração dessas pessoas ao estudarem as Bíblias, para que elas possam achar graça na Tua lei, que nós possamos, Senhor, ter oportunidade de falar para essas pessoas. Te pedimos que o Senhor abençoe Teu povo, em nome de Jesus. Amém.